Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é mais um bate-papo falando sobre o sonho da casa própria, ou melhor dizendo, do apartamento próprio. Então venham comigo se vocês querem saber mais detalhes sobre a minha compra do apartamento. Então, gente, antes de mais nada, já aproveita, já se inscreva no canal. Já me segue lá no Dani Nicolau Blog, porque eu sempre posto muitos spoilers por lá. E, inclusive, lá foi uma das primeiras vezes que eu comentei sobre a compra do apartamento, que a gente já tem hashtag pra eles, que é o 401 Dani Nicolau, tá bom? Então, quero comentar aqui com vocês como foi um pouco sobre o processo de compra do apartamento, meu primeiro imóvel, e já digo pra vocês assim que foi muito surpreendente, muito inesperado. Eu contei nesse vídeo aqui em 2019, que foi quando eu fiz a compra do apartamento, tá? E eu fiz a assinatura do contrato e tudo mais. Pode ser que nesse vídeo, gente, tenham coisas um pouquinho, vamos dizer assim, que ainda vão ser postadas pra vocês, tá? Porque eu resolvi fazer esse vídeo sobre a compra, contar um pouco mais detalhado, justamente porque vocês me pediram, então estou aqui atendendo a pedidos. E quando eu fiz a compra, primeiro, atualmente, eu sou do Rio de Janeiro, tá? Moro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E eu moro em uma casa que, graças a Deus, é bem grande, bem espaçosa. Tem quintal, tem lugar, tem varal para estender roupa. E aí, eu sempre tive o sonho de ter o meu imóvel, de ter o meu cantinho, independente se fosse uma casa, se fosse um apartamento. Eu sempre tive esse sonho e Papai do Céu me ajudou a realizar. No caso, eu comprei um apartamento, tá? Então, é um apartamento de 43 metros quadrados. Estou mostrando aqui um pouquinho da planta para vocês. Comprei ele através da construtora Tenda. E como ele é um apartamento na planta, então você tem, vamos dizer assim, um pouco mais de facilidade nas burocracias em relação a pagamento, né? Porque no meu caso, eu utilizei o fundo de garantia, ou seja, o FGTS, que é aquele din-din que a empresa vai depositando ali ao longo do seu tempo de serviço, ao longo do seu tempo de trabalho. Então, graças a Deus, o fundo me ajudou muito para a questão da entrada. E ainda assim, né, óbvio, gente, a pessoa não tem money, a gente faz o quê? A gente entra lá com o processo de financiamento da Caixa Econômica para poder conseguir pagar o apartamento, ou seja, pagar para a tenda, e eu ir pagando em parcelas amigas para a Caixa Econômica em longos anos. Sendo que aí, mesmo que seja num prazo muito longo, quando eu falo um prazo muito longo, gente, são 30 anos, gente, eu tenho 36 anos, ou seja, 66 anos eu ainda estaria pagando um apartamento? Não, né, minha gente, porque vamos utilizar aquele processo de amortizar. Se vocês não sabem o que é amortização, é uma forma que vocês conseguem ir pagando a parcela atual mais as últimas parcelas, e isso vai abatendo diretamente do valor que você financiou e não dos juros, porque esses 30 anos, vamos dizer assim que... Vou colocar assim, fazer uma suposição, tá? Digamos que 5 anos é o valor que você realmente financiou e os 25 anos é tudo juros. Falando num português bem claro, tá? Então, assim, a amortização, ela facilita, né, justamente para poder você reduzir ou o prazo ou o valor das parcelas. Mas para que isso aconteça, gente, vocês têm que ter um planejamento financeiro. E quando eu falo um planejamento financeiro, justamente por isso eu postei um vídeo lá no Instagram que se chama as últimas comprinhas, as últimas makes que eu comprei antes de
investir antes de iniciar a reforma. Justamente por causa disso, vamos focar nas prioridades. E a minha prioridade nesse momento é focar na reforma do apartamento. Mas voltando um pouquinho, 2019 eu fiz a compra, 2020 houve a vistoria, tá? E eu também tenho um vídeo falando sobre a vistoria. Inclusive, o vídeo da vistoria foi a primeira vez que eu fiz a visita, fui conhecer o apartamento, ver como que era e tudo mais. Então, vai ter esse vídeo aqui também pra vocês. Por isso que eu falei que esse vídeo, né, falando um pouco sobre a compra, ia estar meio que misturado. Mas vamos que vamos. E aí, nessa questão também, esse ano foi o ano que eu recebi as chaves do apartamento, sabe? E por incrível que pareça, quando entregaram as chaves, adivinham onde eu estava? Eu estava no trabalho, eu estava embarcada. Então eu não pude pegar as chaves no dia que estava lá todo mundo empolgadão no condomínio fazendo o recebimento das chaves. Eu tive que ir pegar depois. Enfim, faz parte. E aí, como eu falei, moro na Baixada. Tive a excelente oportunidade de me mudar para a Zona Oeste, lá para o Recreio. De me mudar não, porque eu ainda não me mudei, né? De ter esse apartamento lá na Zona Oeste, que é a área do Recreio. Então agora sim, vocês sabem mais ou menos onde eu tô fazendo essa transição. E assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que muitas das vezes Deus faz coisas que nos surpreende de tamanha forma que é até difícil explicar. Porque, primeiro, número 1, nunca pensei em morar próximo à praia, nunca pensei em morar, 2, quando eu falo próximo à praia é assim muito perto, né? Número 2, nunca pensei em ir para tanto Zona Oeste quanto para a Zona Sul. Por quê? Primeiro, são áreas que eu considero áreas financeiramente de poder, onde residem pessoas com maior poder aquisitivo, e lugares que eu considero assim um pouco mais caros de se morar, né? Mercado caro, outra porque eu também moro em bairro onde tudo é próximo. Quando eu falo tudo, tem uma padaria próxima, tem a mercearia próxima. Enfim, essas facilidades da vida, certo? E aí, outra coisa também, diferente da Zona Sul, a Zona Sul é um lugar que eu acho um pouco mais fácil de transitar pela facilidade de ônibus, metrô. Já na Zona Oeste, no caso, essa área do Recreio, Barra da Tijuca, isso quem mora no Rio vai entender melhor, tá? Eu considero um pouco mais difícil porque, primeiro, que parece que é tudo longe do outro, né? Você vê os condomínios, parecem um aqui e o outro na China. E também por questões de BRT. E a impressão que eu sempre tive é que para essas regiões, no caso Barra, Recreio, você precisa ter carro para poder se locomover. E carro é uma coisa que eu não tenho. Carro não sei dirigir, não tenho habilitação. Isso aí tá nos planos futuros, mas é uma percepção que eu tive. Mas tá, você tá falando tudo isso. E aí, Dani, como é que você então resolveu comprar o imóvel lá nessa área? Justamente porque quando surgiu a oportunidade, foi uma amiga corretora, como eu comentei nesse vídeo aí de 2019, que me perguntou: Dani, você não quer ser minha vizinha? Aí eu, como assim, vizinha lá na Barra? Oi, me explica melhor essa história. E aí ela me deu todos os detalhes, falando, é um apartamento da construtora Tenda, do programa Minha Casa Minha Vida, e onde você tem uma facilidade, vamos dizer assim, de conseguir efetuar a compra. Eu falei, caramba, tá, me manda aí o que eu preciso te passar e vamos ver o que acontece. Mas primeira coisa, eu não conhecia o bairro, não conhecia nada para aquela área do Recreio, não conhecia o bairro, não sabia se era bom, eu não fazia ideia. Mas mesmo assim, eu orei, pedi a Deus para me dar uma luz e seja o que Deus quiser.
E foi isso que aconteceu. Eu fiz todo o processo, eu passei no processo de documentação, porque assim, gente, tem isso ainda. Como é um apartamento na planta, então, no caso, eles pedem extrato bancário, seu imposto de renda, formas que você tem, digamos assim, de renda, por exemplo, até seu extrato do cartão de crédito, eles também conseguem avaliar como, não vou dizer como uma renda, mas tipo assim, você tem uma boa pontuação financeira, né? O seu core, que eles chamam. Deixa eu me ajeitar aqui. E aí, beleza, passou e tudo mais. Eu lembro muito bem que todas as etapas, né, que eu falo, desde do primeiro momento que ela colocou isso pra mim, no caso que ela me fez essa pergunta, você não quer ser minha vizinha? Porque tá surgindo um empreendimento aqui. Todas essas etapas eu coloquei nas mãos de Deus. Porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa evangélica, eu sou uma pessoa que eu sou direcionada por Deus e não faço nada na minha vida sem que Ele permita, sabe? Isso é a minha fé, tá? Não tô falando que vocês têm que ser assim, mas isso sou eu. E eu gosto de transmitir isso pra vocês, porque é a minha realidade, é o que eu vivo, é quem eu sou. Então, deu tudo certo. E aí eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma visita no local, isso bem antes de ter vistoria e tudo mais, pra conhecer o bairro. Eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu falava assim, gente, eu não tô acreditando. A rua que eu resido é uma rua que não tem um asfalto direito, né? Uma parte tem lama. Aí eu falava assim, meu Deus, eu tô saindo de uma lama pra ir pra outra lama, Senhor! Meu Deus, me ajuda! Não é possível. Aí eu lembro dessa amiga falando, calma, Dani, calma, eles ainda estão fazendo todo o processo de asfalto, eles ainda estão arrumando a rua e tal. Então, assim, eu falei, tá bom, né? Seja o que Deus quiser. Aí fui conhecer a praia, tipo, tem que fazer uma caminhadazinha até a praia, né? Mas é bom que a gente fica fitness. Enfim, passou-se um ano, né? Que foi quando eu recebi as chaves esse ano, 2021. Que eu fui receber as chaves, não, minto. Quando eu fui fazer a vistoria, em 2020, aí sim, a rua tava mais ou menos, mas eu fiquei muito, vamos dizer assim, surpresa e grata, porque eu vi que o apartamento, são 43 metros quadrados, caramba, é pequenininho, mas eu me surpreendi, porque não era tão pequeno assim, sabe? Achei ele bem amplo. Tive umas pequenas percepções, por exemplo, eu conheço alguns apartamentos que são da Tenda aqui lá na Baixada Fluminense e eu fiz uma comparação, sabe? Achei que é um pouco diferente quando se trata de apartamentos dessas áreas que são um pouquinho mais valorizadas, se é que vocês me entenderam bem. Parece que os apartamentos da Tenda dessas áreas mais valorizadas são um pouco melhores. Quando eu falo um pouco melhores, é questões de acabamento. Por exemplo, janela, é uma janela mais ampla, sabe? Uma janela mais bonita, coisas assim nesse sentido. Mas enfim, basicamente esse foi o meu processo de compra. E agora em 2021 eu iniciei o processo da reforma. Estava de férias, estou retornando de férias e eu aproveitei as férias justamente para poder começar a reforma. Já digo logo pra vocês, gente, eu quero fazer um vídeo sim com coisas que eu faria e não faria antes de comprar um apartamento, porque primeiro, eu sou nova nesse ramo, né? Sou inexperiente no sentido de compras de imóvel, então eu confesso que quando eu comprei muito mais porque, gente, eu vi uma oportunidade, tá? E assim, sabe quando a coisa acontece de uma forma totalmente inesperada e dá tudo tão certo, tudo se encaixa direitinho? Então foi algo assim que aconteceu comigo nessa questão, mas hoje eu analisaria algumas questões antes de efetuar a compra, tá? No caso da Tenda, a Tenda tem algum...
sabe, alguns detalhes em relação a imóvel que é bom você se atentar. Esses detalhes que eu falo por exemplo, em como você vai receber o imóvel, sabe? Por exemplo, no meu caso, é um imóvel comprado onde só tem cerâmica, piso, revestimento, só nas áreas úmidas, ou seja, nas áreas molhadas, cozinha e banheiro. Na parte da sala e os quartos, não tem piso, vem só um contrapiso. Eu tenho que fazer o quê? Tem que colocar piso, sabe? Textura da parede. Esses detalhes eu vou mostrar quando tiver o primeiro vídeo do Diário da Reforma, mas são coisinhas que você tem que se atentar, né? Porque, por exemplo, como que vai ser o seu encanamento, a parte hidráulica, como se, por exemplo, a pia, né? Se vai ter ali o cano da pia, se ele é embutido na parede ou não. Detalhes que hoje eu diria para vocês que tudo isso vem descrito no contrato, mas como no meu caso eu não tenho aquela baita experiência, então sabe aquela coisa que você não se atenta e depois quando você recebe o apartamento, que você dá aquela parada assim e faz uma reflexão melhor. Mas, gente, como comentei para vocês, tudo é uma experiência e tudo é uma lição aprendida. E isso eu posso falar para vocês que eu aprendi. Mesmo assim, eu não vou deixar de realizar o sonho, né, de conseguir fazer as coisas do jeito que eu imaginei, do jeito que eu sonhei. Vou falar num outro vídeo para vocês sobre o projeto também, porque, como eu comentei sobre o planejamento financeiro, é interessante vocês também pensarem como que vocês querem a casa de vocês, né? Então, eu fiz sim um projeto para poder ter uma ideia de como eu gostaria e conto também em outro vídeo para vocês, tá? Então, gente, essa foi a minha compra, foi meu processo. Eu tô super feliz com essa conquista, sabe? Porque além de ser um sonho, você conseguir, né? Lógico, hoje em dia a gente tudo analisa, é melhor alugar, é melhor comprar. Você é dono do seu bolso, ou seja, você tem que avaliar aquilo que é melhor para você. Nesse momento, né, eu brinquei em relação à maquiagem, eu já recebi uns comentários muito bacanas sobre a percepção que algumas pessoas, alguns seguidores meus estão tendo com essa minha mudança de visão, né? Porque, gente, eu sou apaixonada por maquiagem, tá tendo cada lançamento de final de ano bafônico, mas eu preciso focar. E quando eu falo focar, porque, material de construção tá caro. Acabamento, misericórdia. Coisas para fazer acabamento, piso, sabe? Tudo isso teve um aumento muito grande. E fora que, como nós estamos em período de pandemia, vamos dizer assim, o fluxo que as pessoas tinham, a rotação que elas tinham de material, não é mais como antes. Como a gente está nesse processo de pandemia, tem muitas pessoas fazendo faça você mesmo, sabe? Então, muitas pessoas estão pegando lá, trocando a porta, fazendo a própria pintura, sabe? Por quê? Porque elas estão em casa, elas estão com tempo, né, disponibilidade para fazer isso. E fora que também a gente tem a questão do desemprego, que infelizmente aumentou. Então tem muita gente que está economizando, botando a mão na massa, em português bem claro, tá? Então, acho que é isso. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, deixa aí no box de informações, no box de perguntas, melhor dizendo, tá? Mas basicamente essa foi a forma que eu comprei o apartamento, né? Que eu pude compartilhar um pouquinho com vocês, tá bom? E não se esqueçam, gente, acompanhem aí o Diário da Reforma, que já já vai sair o primeiro vídeo pra vocês, tá bom? Que tá bastante... Tem BO. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!